a razão, né, para cada país lá da Tríplice Entente ter raiva especificamente da Alemanha, ou no caso, né, do Império Austro-Húngaro também, né? Falamos muito sobre essa região dos Balcãs, né, na semana passada. Deixa eu ver aqui uma coisa, então. Aqui, gente, os países que estão guerreando, tá claro para vocês, porque, assim, a gente precisa saber, né? Se a gente está falando de uma guerra, o mínimo que a gente precisa ter de conteúdo é, como é que a gente diz? Quem estava brigando, né? Como é que eu vou falar de uma guerra e não lembro quem brigou com quem, né? Tem que arranjar uma forma aí de assimilar bem direitinho isso aí, tá bom? E aí, lembrando, né? 1915, um ano depois da guerra iniciar, a Itália vem aqui para baixo, né? E 17, os Estados Unidos entram aqui também, né? A gente pode até fazer assim, ó. Pode deixar só assim, o segundo slide, né? Aí aqui a gente acrescenta a Itália. Então aqui seria, né, a formação inicial e essa formação aqui, a formação final das alianças na guerra, tá bom? Tá claro para todo mundo? Sim. Vocês querem notar isso ou já é claro para vocês assim, não precisa? Deixa eu anotar aqui. Tá bom. Né, pode tudo na geladeira caiu. Eu também posso. Eu só posso dar uma mensagem às 15 horas. Neto, o controle, você sabe onde tá? O controle remoto. Eu dando aula aqui, ó. Neto, me deu um pouquinho de água, gente. Me deu tempo nem beber. Eu saí da casa, tá ativador. Posso passar, gente? Ainda estão copiando. Só um minutinho. Tem? Enquanto a Maria botou esse controle, né? Porque ela não ficou alto. Meu Deus do céu! Gente, calma aí que derramei água no meu computador. Gente do céu, derramei água aqui no meu computador. Vocês esperam aí 2 minutinhos. Minha Nossa Senhora. E agora, né? Pega um secador, tia. Pega um secador de cabelo. É de sexo. Meu Deus do céu. Meu povo, o que eu faço? Começar agora. Ai, Jesus. Tudo que eu não preciso agora é um prejuízo do notebook, né? Rebola arroz, tia. Minha Nossa Senhora, eu dei um banho no teclado, meu povo. Usa um secador de cabelo, Regi. Pega o secador e passa nele, no jato frio.
Olha, todo dia eu dou aula com esse copo de água. Arroz, é? Neta tá dizendo aqui que eu tenho que levar logo pro menino. Pra ele enxugar lá, pra ele ajeitar lá. Oh, meu Deus do céu. E agora, como é que nós vamos? Vamos lá, né? Mas aí não adianta não. É porque eu queria o material que tem lá, né? Pessoal, vamos agora só no gogó. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Pronto. Tia, cadê a Vocês, apresentação? nós vamos usar aqui o... vamos ficar sem material, é o jeito, né? Ainda bem que a gente... Se o notebook molhou, Amable, como é que vai mostrar a apresentação? Deixa eu só pegar aqui um suportezinho aqui. Ei, Régia. Eu pensava que ele tava prestando. Ah, meu Deus, agora eu fiquei preocupado com esse computador. Ei, Régia, qualquer coisa, as coisas mais importantes, aí você vai escrevendo no chat pra gente. Escrever também. Alguns Vamos conceitos. lá. Então, a gente viu lá a formação inicial e a formação final. Pois é, mas aí o notebook não vai servir de muita coisa para mim, porque o material tá lá. E aí, para ficar usando só a câmera e o áudio, eu uso aqui o do celular mesmo. Né? Eu vou ver aqui o que o Neto faz. Enfim. Tia, eu acho que a gente tem esse slide, não tem não? Qual seria, talvez, o próximo tópico lá, né? Quem vai me ajudando aí com o slide, ou com o TD, gente, se são as fases da guerra? Não, atentado da Bósnia, né? O estopim. Acho que era isso que tinha aí no material. Vocês só me confirmem aí. Alguém está com o microfone aberto? Com o TD da aula? Acho que era bom sei logo, agora não é de nada, não. Para ver se dá jeito ainda. Tia Régia, bote logo pra secar, porque o meu queimou. Tá com uma semana. Era isso, gente? O atentado da Bósnia, o estopim. Não, nem precisa compartilhar a tela, não. Só se vocês quiserem. Mas... Não tem no celular, não. É só ir mesmo orientando para a gente não esquecer nada. Então, vamos lá. Vamos para o estopim, né? A gota d'água. Aquilo que provocou o início da guerra, né? E o que provocou esse início da guerra? A gente vai ter... Do Francisco Ferdinando, né, não? Pode ser, Tayane, mas esperar um pouquinho, vocês vão só me orientando a sequência que dá certo, só para a gente não esquecer nenhum detalhe, tá bom? Então, vamos lá. O estopim dessa guerra, né, que a gente escuta, quando a gente pega a questão no vestibular, a gente vai ter esse termozinho lá, né? Gente, a gente disse que foi a gota d'água por quê, né? Primeiro, a gente... Essa televisão está me desconcentrando, ó. Primeiro, a gente já estava tudo armado, né? Desde 1907, quando as alianças estão oficialmente formadas, né? Eu não falo nem lá atrás com o pan-germanismo, né? E muito menos lá mais atrás com o final da guerra lá entre a Alemanha e a França. Principalmente depois de 1907, né? Depois de 1907, a gente tem lá não apresenta o TD agora, não. Pode a galera ficar lendo o TD e aí não escutar o que eu tenho para falar, tá bom? Daqui a pouco eu peço para você apresentar, tá aí. Pronto. Então, a gente tem assim, 1907 já estava tudo pronto, né?
Tanto que nós chamamos esse período de paz armada, né? Está tudo pronto, está todo mundo armado, todo mundo já tem suas razões para não gostar do lado opositor e era necessário apenas uma coisinha para a guerra iniciar. E a gente fala que é muita responsabilidade iniciar uma guerra. E é por isso que as grandes potências não quiseram oficialmente abrir essa guerra, né? A gente vai ter, então, o atentado da Bósnia, onde o Francisco Ferdinando, né, o príncipe austro-húngaro, ele foi... como é que eu posso dizer? Participar de um evento na região da Bósnia, né? E lá ele é surpreendido, né, por um atentado, um tiro, né, nele e depois na esposa. Todo mundo ficou naquele alvoroço, né? Era uma passeata normal, em carro aberto, uma passeata oficial, né, do príncipe se apresentando, e aí todos são surpreendidos com esse tiro no peito aí do Francisco Ferdinando, né? E após isso vem aquela história, né? Quem fez isso, né? Por que fez isso? E aí começam aquela correria, aquele alvoroço, né? Para a gente identificar quem era o causador do atentado, né? E se ele foi uma coisa pensada apenas por ele ou por algum outro grupo, e fica aquele tumulto que a gente imagina como tenha sido, né? Por que a Bósnia? O que o Francisco Ferdinando estava fazendo lá, né? O Francisco Ferdinando, ele era príncipe do Império Austro-Húngaro, e o Império Austro-Húngaro tinha acabado de dominar a região da Bósnia, que era um paísinho de origem eslava, né? E que também estava sendo disputado por outro país de origem eslava. Alguém chuta aí no chat quem é? Ou fala no áudio, né? Pode falar também. A Turquia? Que outro país, também de origem eslava, desejava ficar com essa região da Bósnia, exercer domínio sobre ela, conquistar esse país? A Sérvia, né? Nesse momento, a Sérvia ela já está sendo chamada de a Grande Sérvia, né? Porque ela estava naquele plano de expansão territorial, né? Lá no slidezinho que eu ia apresentar para vocês, eu tenho, né, um esquemazinho. A Bósnia, e é importante vocês fazerem no caderno. O nome Bósnia no meio da folha, né? Assim, por exemplo, a folha aqui, então você faz Bósnia no meio, vai botar a palavra Sérvia de um lado, Império Austro-Húngaro do outro, e uma setinha para a Bósnia, ou seja, os dois queriam a Bósnia, né? Entenderam aí? O Império Austro-Húngaro de um lado, a Sérvia do outro lado, e no centro do caderno você vai escrever a Bósnia, né? E os dois, uma setinha para a Bósnia, que é os dois países que queriam ficar com esse território. E aí vocês identifiquem de alguma maneira aí o vencedor, né? Eu, no slide, eu botei aquela setinha para cima de vencedor e a setinha para baixo de perdedor, né? No caso, quem ganhou essa disputa? Vou repetir, Valdir. Você vai escrever no seu caderno 3 nomes de 3 países, né? Você vai escrever Império Austro-Húngaro, vai escrever lá do outro lado da folha, Sérvia, e no meiozinho da folha você vai escrever a palavrinha Bósnia. Vai escrever 2 setinhas desses países apontando para a Bósnia, para dizer, para deixar aí no seu caderno registrado, que esses 2 países, né, Império Austro-Húngaro e Sérvia, queria esse território chamado Bósnia. Quem ganhou? O Império Austro-Húngaro. Por isso que o príncipe Francisco Ferdinando estava em passeata lá na Bósnia, para comemorar, para celebrar essa vitória. Vou dar um minutinho aí para vocês registrarem isso. Quando terminar, bota só um pronto aí, ou um okzinho no chat para a gente continuar. E aí, como é que fica aqui? Espera escorrer, depois tem que ligar para deixar lá.
Pronto. Aí todo mundo já identificou aí o Império Austro-Húngaro como vencedor e a Sérvia como a perdedora aí da história. Não é nem triste, eu tô só preocupada, né? Porque os notebooks estão muito caros, se for para comprar um. Mas vai dar certo. Gente, aí vamos lá. Como é que a Sérvia está se sentindo nessa situação aí, né? De estar objetivando conquistar um território e, de repente, ver o Império Austro-Húngaro conquistando esse território primeiro, né? A Sérvia está super mal. E aí nós temos aqueles extremistas, né? Aquela galera extremista, nacionalista, que não aceita que a Sérvia tenha perdido essa disputa por esse território, né? A Bósnia, atualmente a Bósnia-Herzegovina, né? Não sei se vocês... Acho que é o nome que a gente só escuta quando está assistindo a Copa, né? Pronto. E aí a gente tem lá... Pior que a aula não está sendo gravada hoje, mas é isso mesmo. Tem quantos alunos na sala? 107. 106, no caso, né? Então, quer dizer aí que nós temos quase 14, 13 alunos que vão perder a aula. Isso mesmo. Vamos lá. Gente, aí o que acontece? No meio da confusão, descobre que foi um estudante, né? Um rapaz lá, um jovem extremista, né? Embriagado daquele nacionalismo, de um amor exagerado, né? E que, ao pé da letra, ele matou, né? A gente diz assim, o nacionalismo é aquele amor exagerado pelo país, onde eu mato e morro em nome da minha nação, não é um amor sadio, né? E, no caso desse estudante sérvio, foi exatamente assim, ele matou o príncipe, né, do império que tinha acabado de tomar o território que o país dele estava querendo. Vocês compreendem o impacto disso? Né? Imagina a situação. Foi descoberto que ele era integrante de um grupo, né? O grupo Mão Negra, também extremista, e que não tinha sido uma coisa pensada só por ele. Não foi uma coisa assim de... Não foi uma coisa de momento, não foi no calor das emoções, foi tudo arquitetado, tudo planejado, né? Sabia-se desse desfile, sabia-se que o príncipe ia para a Bósnia, e aí foi planejado tudo isso, né? A arma, o local onde ele ia ficar, em que momento ele ia atirar, né? Então foi tudo planejado. Então, qual a reação do Império Austro-Húngaro diante de uma situação dessa? Reagir, né? É até compreensível. Então, nesse momento, até agora que a gente ouviu, quem chamou quem para a guerra? A Sérvia chamou o Império Austro-Húngaro para a guerra, não foi? Até aí, a gente tem um país neutro, ou pelo menos não oficialmente declarado de nenhuma aliança. A Sérvia nem era da Tríplice Aliança, nem era da Tríplice Entente, né? E um país, que é o Império Austro-Húngaro, de uma das alianças oficiais, que é o Império Austro-Húngaro, que fazia parte da Tríplice Aliança junto com a Alemanha, né? Então, eu tenho ali... O slide já é o mesmo material do TD, Geison, e já está postado lá na plataforma. Mas eu posso, né, como tem esse esquemazinho lá, eu posso transformar ele em PDF para ele ficar mais leve e postar lá no Classroom, sem problema, viu? Gente, aí vamos lá. Então, qual é a configuração que a gente tem de guerra agora? A Sérvia, e aí é bom notar de alguma maneira aí no caderno, né? A Sérvia, apoiada, membro do pan-eslavismo, né? Ou seja, uma protegida da Rússia, chamou para a guerra um país oficialmente da guerra, né? De uma aliança oficial, da Tríplice Aliança. Né? A gente tem ali a Sérvia chamando o Império Austro-Húngaro para a briga, ao acontecer esse assassinato do príncipe. Né? A partir desse momento,
vão vir duas grandes potências para dentro desse jogo. Quais potências vão vir para dentro desse jogo? A Rússia, né? Vem apoiar a Sérvia, porque era o combinado, lembra? No pan-eslavismo, pan-germanismo, revanchismo francês, o combinado não é esse, né? Se o país pequeno precisar, o grande vem para apoiar, e se o grande precisar, todos os pequenos vão se juntar para apoiar esse grande, né? A Sérvia, naquele momento, ela estava precisando de ajuda, né? E a Rússia, ela vem apoiar a Sérvia. E o Império Austro-Húngaro também tem uma grande potência sua, aliada sua, né? Que é a Alemanha. A Alemanha, ao ver que a Rússia está vindo apoiar a Sérvia, ela entra no jogo também para apoiar o Império Austro-Húngaro. Até porque, antes de formar essa aliança, né, a Tríplice Aliança, o Império Austro-Húngaro era um país membro, a Áustria e a Hungria eram países membros do pan-germanismo. E também, assim como no pan-eslavismo, o pan-germanismo, né, ele se comprometia de ajudar os países pequenos em momentos assim, né? Ou em crises econômicas, enfim. Né? Então, agora a gente já tem 4 envolvidos, né? O Império Austro-Húngaro e a Sérvia, e aí a Rússia vem apoiar a Sérvia, e a Alemanha vem apoiar o Império Austro-Húngaro, né? A gente já tem 4 países aí envolvidos. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Podemos seguir? Sim. Pronto. Beleza. Aí vamos lá. Quem é o próximo país a entrar na guerra? Né? A França e a Inglaterra. Né? A Inglaterra, por questões assim, poxa, a Rússia foi, eu vou junto. Né? E a França também, porque já tinha entrado 2 dos 3 países da Tríplice Entente, ela foi junto, até porque ela sabia que ela seria um possível alvo, né? Já que a França, geograficamente, estava ali bem pertinho da Alemanha, né? Então, nesse momento, já está todo mundo dentro da guerra, né? Pronto, ó, por que ela não está conseguindo entrar mais na sala? Porque ela precisa entrar pelo e-mail institucional. Porque como eu abri a sala lá no notebook, só vai entrar na aula quem entrar pelo e-mail institucional, porque entra automaticamente. Se não for, não vai dar para entrar. Porque eu não tenho nem como permitir por aqui, porque no meu celular eu estou logado no e-mail particular. Eu perguntei a ela, ela disse que estava pelo e-mail institucional, aí saiu do nada. Pronto, a guerra iniciou, né, gente? A guerra iniciou, eu tinha uma animaçãozinha muito bacana para mostrar, mas eu vou ver se eu acho que dá para encontrar ainda o link dela na internet, aí eu posto o linkzinho lá no Classroom para a gente ver as movimentações, né? Então, as fases da guerra, tem alguma coisa antes no TD que eu esqueci? Tayane, apresenta aí rapidamente para a gente dar uma olhadinha no TD. Tayane. Não estou enxergando é nada. O celular pequeno demais. É só ampliar a tela, tio. Principais motivações, sistema de aliança, motivos da formação da Tríplice Entente, como se deu início, né? As movimentações da guerra. A gente vê aí. Aí dá um zoom. Fora do lugar, né? Mas isso aí, o Império Austro-Húngaro, a Sérvia, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro e, consequentemente, a Alemanha também, né?
Pronto, aí tem as movimentações. Então, são sobre as fases da guerra mesmo, que a gente vai falar. Gente, a gente tem aí, né, sobre as fases da guerra, acho que a gente pode até avançar mais rápido, porque vocês já fizeram até um estudozinho, né, já foi feita atividade sobre isso, né? Aí, vamos lá. São 3 fases, né? Basicamente é isso, são 3 fases. A primeira, né, a gente chama de... Tá dando certo aí? A primeira a gente chama, né, de a movimentação nas terras de ninguém, né? Essa guerra ela vai se iniciar pelas fronteiras dos países, né? Avançando em terras que oficialmente não tem casa, né? São campos abertos, né? E essa primeira fase é uma fase assim, dura pouco tempo, né? Ela dura cerca de 1 ano só. E a principal dessas 3 fases, gente, a principal é a segunda, né? Que é a que mais caracteriza a guerra, é a que mais as questões... Aliás, acho que só quando se pergunta sobre fases da Primeira Guerra Mundial, vão perguntar sobre as trincheiras, né? Porque... E por quê? Por que a trincheira é tão característica, né? Porque pelo desgaste dos 2 lados. Né? São 2 anos aí dessa fase das trincheiras, né? Dessa segunda fase. Não dava para dizer quem ia ganhar essa guerra. Muito desgaste. Né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver, e aí eu ia mostrar uma foto, né, dessas trincheiras. Mas são valas, são buracos cavados no chão, né? De mais ou menos 1,5 metro de largura, da altura de um homem, né? 1,5 metro, 1,60 m. À frente desse buraco, virado para o inimigo, a gente vai ter sacos de areia, né? Para tentar impedir que, quando viesse algum tiro do lado do inimigo, esse tiro não atingisse ninguém, né? Arames farpados, né? E uma das estratégias para tentar desequilibrar esse lado opositor, qual era? Era jogando lama no início das fronteiras, das trincheiras, né? Então, eu ia até a trincheira do meu inimigo, o início dela, porque como era uma vala, o que eu colocasse nela escorreria, né? Eu ia até esse início dessa trincheira, depois eu despejava lama fedida, podre mesmo, e aí essa lama escorria, e com o passar do tempo ela ia chegar lá onde estavam os soldados, né? Até porque eles... E por que essa ideia de cavar buraco no chão? A ideia de se proteger dos tiros do inimigo, né? Imagina, a gente está aqui frente a frente. Isso, a ideia é se proteger do inimigo. Só que o inimigo também estava se protegendo, né? Ou seja, era uma guerra que mais morria por desnutrição, por depressão, né? Por amputações que eram necessárias fazer, porque não só nessa estratégia da lama fedida, quando chovia, né? As soldados, eles tinham que continuar... Sim, já falo sobre os aviões. Os soldados, eles tinham que caminhar naturalmente, né? Continuar trabalhando, quer dizer, matando, atirando, né? E aí, a gente vai ter, então, soldados que passavam mais de 24 horas por dia dentro da água empoçada, né? A trincheira tinha 1 metro, ficava lá 30 centímetros, 40 centímetros de água. Aquela água, detalhe, água que os homens, ao estar ali guerreando, né, nas batalhas, eles acabavam urinando, porque já estavam todos molhados mesmo, urinavam naquela água. Então, assim, a situação de higiene, de falta dela, no caso, era horrível dentro das trincheiras, né? Por isso que os soldados, eles ficavam
doentes, né? Por isso que nós vamos ter a proliferação. Quando essa água, né, que já virava lama, de tanta galera ficar andando de um lado para o outro dessa sujeira que está acumulando, por isso que eles tinham crise de piolho, né? Por isso que eles tinham diarreia constante. Para dormir era complicadíssimo, frio, muito horrível. Então, as condições subhumanas, de fato, né? Como a Naeli colocou aí. A gente vai ter, então, como estratégia, já que não dá para matar muita gente do outro lado, porque eles também estão em trincheiras, né? A estratégia vai ser, né? Como vocês estão, uns já falaram e outros estão perguntando, que inovação vai ser implementada nessa guerra que não tinha nas anteriores? O avião, né? O avião, ele vai ser um mecanismo bacana, né? No olhar da guerra. Por quê? Porque eu venho lá de cima e vejo exatamente onde estão esses soldados e lanço bombas, né? Enfim, e aí é mais fácil destruir. Quem tinha aviões, né? A Alemanha, principalmente, tinha muitos aviões. Mas aí logo a Inglaterra também tratou de ampliar a sua frota lá e deu certo, né? Ficou uma coisa compatível, ou seja, a grande característica da fase de trincheiras, né? Os dois lados se desgastaram, né? Nós temos um filme lindo para, se a gente tivesse na escola, a gente ia assistir um trecho dele, ou dependendo de como nós tivéssemos, né? Até assisti-lo todo, que é a Trégua de Natal. Gente, esse filme é perfeito. E ele é baseado em uma situação real, né? No Natal de 1915, em dezembro, né? Um dos lados, né? Eles levantaram aquela bandeirinha branca, né? Simbolicamente pedindo um cessar-fogo no Natal. E aí o outro lado concordou, combinou de cessar-fogo também. Existe esse tipo de combinado em guerra? Gente, existe a questão da lealdade em guerra também, né? Claro que tem que ficar esperto, tem que ficar bem atento, porque pode ser uma como é que fala, Deus? Uma armadilha do inimigo, né? Mas assim, quando o general da guerra ele lançava essa proposta de cessar fogo e o outro general também concordava, oficialmente era cumprido, né? Então, quem assistiu o filme, né, a Michelle está dizendo que já assistiu, vê lá, gente, que foi assim, chega um momento da noite de Natal, que um das trincheiras improvisou árvores de Natal, né? E aí o outro lado se sensibilizou, viu aquilo e se emocionou. Então, todos os soldados saíram das suas trincheiras, foram se confraternar com o que eles tinham ali de comida, brincaram juntos, olha que cor bonito, né? Isso é real, aconteceu. Brincaram juntos, jogaram futebol, a gente tem foto na internet disso, foto preto e branco. Meu Deus. Foto preto e branco. Trava-língua. A gente tem registro dessa data, né? E também temos na manhã do dia seguinte, né? A volta das atividades normais. Então, muita gente que tinha conseguido ali um amigo novo, né? Um amigo exatamente do lado opositor, porque do seu lado você já conhecia quase todo mundo ali, precisou retornar para a sua trincheira e voltar com aquela loucura, né, de tiro, de tentar destruir o lado opositor, né? Então, você nota... Por que a gente está perdendo tempo falando disso, Regi? Para a gente ver que não era uma guerra de pessoas, era uma guerra de países. E quem criou todo esse cenário não estava lá, né? Os líderes, os grandes líderes desses países estavam nas suas casas, com suas esposas, com seus filhos, no conforto da sua casa. E aí é quando bate aquele sentimento nesses soldados, né? Inclusive fez com que muitos deixassem registrados em carta o sentimento de viver numa trincheira. E aí eu também tenho, né, material para mostrar dessas cartas. Cartas de jovens para suas namoradas, né?
cartas de pedido de desculpas desses jovens para os pais, pedindo desculpa pelo que tinham aprontado na juventude. Declarações de amor, manifestações de amor pelos pais, por um tipo, alguém importante. E também descrição do cenário, né? Nós temos muitas cartas escritas por esses soldados que atualmente são fontes históricas, né? Estão guardadas em museu porque eles descreveram exatamente o inferno, inclusive era essa a palavra que mais foi usada por eles, pelos soldados dos dois lados, né? Para descrever o que era a fronteira, a trincheira, né? Para você ter noção, gente, nós vamos ter momentos em que nós vamos ter a proliferação de ratazanas, né, gigantes lá, e de situação de fome, porque uma das estratégias, mostra sim, uma das estratégias para você destruir o inimigo era você explodir o carro de mantimentos que chegavam nas trincheiras, né, porque aí eu acabando com a comida, essa galera ficaria com fome. As péssimas condições de higiene ali dentro já colaborariam para o fracasso desses soldados, né? E aí não necessariamente eu estou matando esse soldado por tiro, mas estou matando. E esse é o objetivo. Quanto mais se matar, melhor, né? Com certeza, que um tiro, você recebe o tiro e morre, acabou-se, né? Já com todo esse sofrimento aí. E aí, gente, muita coisa, né, para falar das trincheiras. Olha, por exemplo, imagina você passar o dia inteiro com um pé. Já eu respondo, viu, sobre o Brasil. O Brasil participou enviando só medicamentos, vou dizer logo então. Só medicamentos na Primeira Guerra. Na Segunda Guerra a gente vai com soldado e tudo mais, mas na Primeira Guerra a Força Expedicionária Brasileira ela enviou enfermeiros e remédios para auxiliar, né? Mas aí uma coisa muito tímida, né? E de que lado, né? Quando a gente estiver vendo Era Vargas, nós vamos ver de que lado a gente queria. O Vargas queria ter entrado e de que lado ele entrou. E o porquê disso, tá bom? Sim, voltando à questão desse fato de ficar o dia inteiro imerso na lama, na água, enfim, né? Gente, imagina, a gente fica um pouquinho na piscina, se a gente demorar. O que acontece? Fica tudo engelhado, né? A gente fica toda lá, os dedos encolhidos. Aí imagina o dia todo dentro de uma bota quente, desconfortável, né? Não é nenhuma bota fabricada pela ortopé, com toda a anatomia ali do pé. E aí, muitos, ao retirar a bota no final do dia, junto com a bota, ficaram o couro do pé, da perna, nessa bota. Então, machucados, ferimentos horríveis, né? Necessidades. As fezes azulinas eram depositadas lá dentro da trincheira. Então, quando chovia ou quando vinha essa estratégia de jogar a lama do outro, imagina, gente, a podridão. Chega um momento que não está tendo mais cessar-fogo sequer para retirar os mortos de dentro da trincheira, porque com todo o cuidado, vez ou outra, ao você meter aqui a cabeça para olhar do outro lado, mesmo com capacete, né, o chapéuzinho que eles usavam de ferro, eles eram atingidos na cabeça. E aí, ó, esse corpo ficava apodrecendo lá, né? Não é à toa que vai surgir uma proliferação de ratazanas para se alimentar dessa carne humana que está sendo abandonada dentro dessas trincheiras, né? E aí nós temos cartas que contam exatamente nós temos cartas que contam exatamente esse momento, né, das ratazanas à noite devorando os mortos e os que estavam vivos, só vivos, né? Porque a cabeça estava lá a mil. A Flores é da Primeira Guerra Mundial, não é? Acho que é nessa daí. É verdade, não é não? Acho que é. Pois é. Bora focar aqui. E aí, gente, nós vamos ter pessoas que vão precisar amputar o pé, né? Que vai dar necrose no pé, fica aquele pé roxozão horrível, né? Pessoas que precisaram dormir do lado de amigos que morreram, ver a ratazana lá comendo o amigo sem poder fazer nada. Então, assim,
Por isso que a gente diz que quem volta de uma guerra, gente, nunca teve seu juízo mais normal. Nunca mais, né? As minas, o jogo do campo minado, né, que a gente brinca hoje aqui no notebook, celular, ele surge nesse período aqui, né? Que é quando o cara vai correr para se aproximar da fronteira do inimigo e ali pelo chão, tudo armado, já está todos explosivos, né? Então, quando o cara começava a caminhar, dependendo da sorte dele ou do azar, ele iria pisar numa bomba e ser explodido ali, né? Deu para entender um pouquinho do clima. Eu tenho uma pasta que é a sensibilização, né? Quando a gente tem assim uma meia hora da aula, que eu fazia isso na sala, só para a gente sentir o clima dessa guerra. Porque eu vejo o encanto, né, dos jovens para estudar guerras. E sempre percebi uma falta de noção do que é uma guerra. E aí eu sempre gosto de fazer nesse momento, porque assim, eu acho que não tem como eu, só nessa descrição que eu tentei fazer aqui, passar para vocês o que foi essa fase das trincheiras, não. Porque realmente, né, a gente fica... E aí, tem muito filme, né? O Resgate do Soldado Ryan, tem esse da Noite de Natal, né, que eu falei para vocês. Se você botar na internet a lista sobre filmes de Primeira Guerra Mundial, tem um monte de coisa. E aí todas elas de Primeira Guerra, o cenário vai ser as trincheiras, porque assim, é o deleite do diretor do filme, né? Porque vai mexer com quem está assistindo, né? Saiu outro filme no ano. Tem também que eu assisti, eu tinha até falado aqui no chat. Sai direto, né, filme? Série na Netflix tem muitas, né? Muita coisa boa mesmo. E filmes com imagem, com qualidade boa, porque foram lançados nos últimos anos, e outros, né? Filmes já mais antiguinhos, mas também muito bons. Acho que é isso. E aí a terceira guerra, a terceira fase, né? Terceira guerra do livro. A terceira fase ela é marcada pela entrada dos Estados Unidos, né? E aí, consequentemente, nesse período aí, a gente já tem uma aliança só com 2 países, né? Que está lá o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, né? E no outro lado, nós temos já 5 países, né? A França, a Rússia, a Inglaterra, a Itália, que tinha mudado de lado, né? E agora os Estados Unidos, né? E aí, para falar dessa entrada dos Estados Unidos, nós precisamos falar dos motivos que levaram os Estados Unidos a sair da sua neutralidade, né? Todo mundo sabe aqui que os Estados Unidos, ele foi muito esperto, né? Ele se manteve na guerra, se manteve neutro na Primeira Guerra Mundial com um objetivo, né? O que ele imaginou? Rapaz, enquanto essa galera aí se mata, eu vou ficar aqui vendendo arma e munição para eles, né? Isso. Pois é, foram muito espertos, né? Porque realmente, se o país está em guerra, a industrialização... Gente, imagina, pensar um pouquinho. A consequência, o impacto na economia que nós estamos vivendo devido a essa pandemia aí. Agora você imagina um cenário, né, de guerra, que todos os homens foram convocados obrigatoriamente, no primeiro momento de forma espontânea, né? Aí foi quem quis, aquela coisa linda, todo mundo se despedindo das namoradas, dos pais, acreditando que iam voltar vitoriosos, até porque a Alemanha, por exemplo, dizendo que em 4 meses isso acabava. E aí a gente tem depois, né, quando a guerra começou a se estender, a convocação obrigatória, né? Começou-se a chamar por faixa etária, por exemplo. Toda a galera de 30 e 35 anos, bora. Toda a galera de 20 a 25 anos, vamos. E aí começou-se a reduzir, né? Cada vez mais. Por isso que a gente tem
um número de mortes muito grande, né? E maior ainda na Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, os Estados Unidos pensou, enquanto eles estão lá se matando, eu vou vender as armas e munições para eles, porque eles vão precisar, né? E não vão ter tempo de fabricar, porque estão em guerra, os homens que eram a mão de obra estão na guerra, então, né? É tanto, gente, que nós temos nesse momento de guerra aí um crescimento, assim, da mulher muito grande, né? Porque algumas indústrias, principalmente as alimentícias, não puderam parar. E aí, essa mão de obra masculina, ela foi substituída por quem? Pelas mulheres que ficaram, né? Já que o cargo na guerra, né, era algo muito masculinizado, então iam os homens e as mulheres ficavam. E as mulheres ficavam com filho, com conta para pagar. E aí essas mulheres precisaram sair de suas casas e trabalhar para ganhar o sustento. E também para evitar que o país entrasse em colapso. Porque se até as empresas alimentícias parassem de funcionar, a economia ia por água abaixo, né? Já bastavam os impactos que a guerra estava provocando. Então, muita mulher saiu de casa para trabalhar, para ocupar cargos que antes eram ocupados pelos seus esposos, né? Ou pelos homens que estão na guerra. E então os Estados Unidos ganhou muito com isso, né? Só que a gente vai ter lá três razões que vão fazer com que em 1917 isso mude, né? Que nós vamos ter, além de fornecer armas e munições para os dois lados, e era por isso que os Estados Unidos nunca disse, rapaz, eu gosto mais daquele grupo ali, porque se ele dissesse isso, o outro grupo, só por raiva, já não comprava mais dele, então ele se dizia neutro, né? Para os dois lados e lucrar muito. Então, nós temos três razões, né? O telegrama Zimmermann, aliás, na ordem, o afundamento do navio Lusitânia, o telegrama Zimmermann e o relatório NI, né? Acho que a sequenciazinha do TD, inclusive, deve estar essa também, né? Aí, vamos lá. O aluno que estudou superficialmente, ele só vai dizer assim, em 1917 os Estados Unidos abandonou a sua neutralidade e entrou na guerra, né? Mas, para a gente que estudou um pouquinho mais, a gente vai dizer assim, não, houveram vários motivos para isso acontecer. Primeiro, né, o navio Lusitânia, ele é um navio de passeio, né, uma galera bem rica que estava nesse navio, e numa festa, né, o navio estava lá em alto mar, e aí, de repente, um submarino alemão fez com que o Lusitânia, né, esse navio aí de festa, ele naufragasse, né, e aí morreram, agora eu não me lembro exatamente, 120, ou entre 120 e 200 pessoas morreram afogadas, né. Esse episódio provocou assim, uma euforia muito grande na população dos Estados Unidos, né? Porque a população inteira começou a pressionar. E aí os Estados Unidos não vai fazer nada? E aí os Estados Unidos vai deixar barato essas mortes desses norte-americanos, né? Ver aquela pressão todinha. Só que os Estados Unidos, país, pensando no dinheiro, né? Pensou o seguinte, rapaz, se eu for revidar, eu vou parar de fornecer para a Alemanha. Então, eu vou fingir que nem sei quem foi que afundou esse navio, que foi só um acidente, e por isso ficou. E a população lá pressionando, a galera pressionando, né? E o movimento aumentando. Quanto mais gente se dizia contra essa não reação dos Estados Unidos a essa situação aí do navio, mais gente tomava conhecimento, mais gente exigia do governo esse posicionamento, e o governo nem aí, né? Então, ele seguiu. Veio o telegrama Zimmermann, né? Que telegrama é esse? Um telegramazinho que foi interceptado pela Inglaterra, né? Naquela ideiazinha do código, não sei se vocês já viram, entendem o que é o telegrama, né? Mas, assim, vai em códigos, e aí a Inglaterra interceptou, ela conseguiu
captar a mensagem que a Alemanha estava enviando para o México, né? O México pertinho dos Estados Unidos. Que telegrama... Tá bom, Nayara. Que telegrama é esse, né? O que ele dizia? A Alemanha, ela pedia um apoiozinho do México, né? México. Rapaz, eu soube que você andou perdendo aí 53% do seu território para os Estados Unidos, né? E aí eu acho que esse é você deve ter alguma mágoa, né, com os Estados Unidos. Então, eu tenho uma proposta para você. Eu também não gosto muito deles, né? E estou pensando assim de atacar, porque eu estou pensando seriamente que eles estão planejando entrar na guerra do lado da Inglaterra, né? Porque era a sua antiga metrópole, e aí eu já quero aqui me organizar. Como eu estou muito longe, eu estou aqui na Europa, e os Estados Unidos lá na América, eu pensei em você. Eu estudei aqui, né, na América do Norte, Canadá. Não ia dar muito certo. Então, eu estudei que você tem motivos para não gostar dos Estados Unidos, né? Afinal de contas, minha gente, olha aí. Se você perder 53% do seu território, né? Os Estados Unidos tomou 53% do território mexicano nas guerras, nenhuma das guerras de secessão, né? E aí a Alemanha ela lançou uma proposta, né? A proposta qual foi? Eu te ajudo financeiramente e se você vai montando aí um exércitozinho e se eu precisar de você, você vai me apoiar com esses soldados, né? Você vai invadir os Estados Unidos para mim, já que você está aí mais perto, né? E aí a Inglaterra repassou esse telegrama para os Estados Unidos. Há quem diga que esse telegrama foi uma mentira, né? Que nunca existiu essa história e que foi só uma forma da Inglaterra convencer os Estados Unidos a entrar na guerra, né? Causar ali um medo misturado com raiva do México e fazê-lo entrar na guerra do lado deles, né? Já que era a Inglaterra que disse que tinha interceptado esse telegrama, né? Pronto. E aí vem o terceiro motivo, a terceira razão, e essa é a real razão dos Estados Unidos terem entrado na guerra, mas nunca os Estados Unidos, como é que eu posso dizer, admitiu que era o motivo, né? Que é o relatório UNI. O que foi o relatório UNI, né? Um dos ministros da economia, lá dos ministros dos Estados Unidos, até porque o sistema deles é todo diferente do nosso, né? UNI, por isso que o nome é relatório UNI, ele fez um levantamento de tudo que os países da Tríplice Entente estavam devendo para os Estados Unidos. E ele comprovou que se a Tríplice Entente não ganhasse a Primeira Guerra, ia ser atingido na sua economia, né? Ele mostrou um monte de dinheiro que essa galera estava devendo para eles, né? Em dinheiro emprestado, em munição também. Então, em uma sessão, ele apresentou esse relatório e disse, se a gente não entrar na guerra do lado dessa galera aqui, né, que a Tríplice Entente, e definir o lado vencedor logo, a gente, mesmo não tendo entrado na guerra, oficialmente, nós vamos sentir o peso dela, né? Então, a gente conhece os Estados Unidos, assim, quando pesou no bolso, aí os Estados Unidos disse, não, então, bora para essa guerra, né? Só que os Estados Unidos não podiam, para legitimar, né, que é aquela palavra que a gente usa muito na história, para tornar legítimo, para ter um motivo legal para estar entrando numa guerra, os Estados Unidos não foi anunciar em rede que estavam entrando na guerra para não perder, para não ser atingidos na sua economia, não. Foi que eles usaram? Qual foi a desculpa? O povo está clamando a vingança pelo Lusitânia, né? Então, por todos os norte-americanos que morreram afogados, para lavar a honra deles, não sei o que, os Estados Unidos estão entrando oficialmente na guerra, né? Então, assim, a velha política,
né? Você já ia entrar mesmo na guerra, né? Devido a essa questão econômica aí apresentada no relatório NIR. Então, vamos entrar dizendo que é por um motivo bacana, né? E aí vamos usar o que então? Rapaz, para a gente ganhar a popularidade, o apoio do povo, porque um país se meter numa guerra, gente, ele precisa do apoio do povo, né? E aí foi que eles, quando eles noticiam que estão entrando na guerra, em resposta ao náufrago do navio Lusitânia, a galera concordou. Tá bom, beleza, vai, não sei o que, muitos jovens, né, muitos soldados indo participar desse momento aí com toda a glória, doando suas vidas realmente, né, em nome do país. E a gente sabe que os Estados Unidos têm muito disso, né, desse nacionalismo aí, ao ponto de, até hoje, a gente ter situações, às vezes, outros nos Estados, nos jornais, a gente vê notícia lá de xenofobia. Com esse atual presidente, nós já vimos muitas situações de xenofobia, né? A ideia lá do muro, para fazer para os mexicanos não entrar nos Estados Unidos, né? A ideia dos filmes, né? Todo filme dos Estados Unidos tem que ter lá os 5 segundos mostrando a bandeira em alguma cena, né? E aí nós vamos ter, então, os Estados Unidos entrando na guerra dessa maneira, tá bom? E aí a gente precisa saber as 3 razões, precisa saber qual delas pesou, mas precisa também saber qual delas foi dita oficialmente que era a real razão para estar entrando na guerra. Ficou clara essa entrada dos Estados Unidos? Me digam aí no chat. Ou alguma dúvida para me repetir? Beleza? Tem uns cinzinhos por aqui, né? Então, vão entender que deu certo. Gente, o que significa a entrada dos Estados Unidos na guerra? Significa a definição do lado vencedor, né? Tanto gente, o cara chega, os Estados Unidos mandou soldados jovens, né? Sadios, munição, medicamento, comida, oficiais com estratégias, porque já conheciam tudo que tinha dado errado. Então, eles já pensaram em plano B, plano C, plano D, plano E, né? E aí os Estados Unidos, ao chegar na guerra, imagina você chegar numa trincheira dessa daí, com o inimigo completamente destruído por questões que nós acabamos de descrever aqui, situações que a própria trincheira provocou, né? E aí eles chegam com seus soldados. Então, a terceira fase, ela é bem rápida, né? Ela dura ali meses e chega no 1918, a guerra é finalizada, né? Eu não lembro exatamente o mês, se não me engano, eles entram em maio, e aí no finalzinho do ano, né, a guerra já está finalizada, tá certo? Então, assim, você nota o peso desses Estados Unidos entrando nessa guerra, né? Realmente, a entrada é definidora, né? Definidora, tá bom? Thaís, tu pode apresentar o slide de novo para mim, por favor? O Thaís já tá aqui, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. A gente já vai caminhar aqui para o... Voltei. Pronto. Então, a gente já tem aqui, né? Vocês notem aí, gente, que no TD a descrição para essa entrada dos Estados Unidos é bem grande, né? 51%, né? Eu disse 53%, não tem problema não. 2% aí que eu aumentei.
Ficou claro, então, por que os Estados Unidos, a entrada deles é definidora, do lado vencedor? Vou ver aqui no chat. Sim, né? Então, pronto. A guerra acaba, né? E aí, quando a guerra acaba, a gente precisa de um... Eu pedi para a Tayane fazer a exibição do slide, nem lembrar que o slide, ou do TD, nem lembrar que estava aqui, né? Porque eu fixei em mim. Eu acho bom ficar olhando para alguém, nem que seja eu mesmo. Aí, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse pós-guerra, né? Deixa eu botar aqui em mim de novo. Pronto. Gente, esse pós-guerra. A guerra acabou e precisavam de acordos, né? Acordos para definir, por exemplo, para legalizar o grupo vencedor, o grupo perdedor, as punições. Deus. E aí, gente, nós vamos ter, por exemplo, sugestões de paz punitiva e sugestões de paz, de fato, paz, né? Inclusive, uma dessas ideias assim de paz punitiva veio de quem? A França. A gente tem que acabar com essa Alemanha mesmo, tem que punir ela, não sei o quê, né? E já nos Estados Unidos já tinha uma proposta diferente, né? Por incrível que pareça, os Estados Unidos ele deu a sugestão assim, rapaz, vamos resolver isso aqui de vez, né? Os Estados Unidos propôs o seguinte: se a gente optar por uma paz punitiva, nós vamos provocar ainda mais raiva em quem está perdendo. E na primeira oportunidade que esse país tiver, esse grupo tiver, eles vão se vingar, né? Então foi meio que uma profecia, né? Aconteceu, né? Que proposta foi aceita? A proposta da paz punitiva ou a proposta da paz resolvida, né? Vamos resolver de vez isso tudo? Optaram pela paz punitiva. O que quer dizer isso, Régia? Final da guerra, com punições e com uma paz falsa, porque já ali a decisão que decidiram, né? Que punir a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, eles já estavam traçando uma nova guerra, né? Então, era uma paz falsa. A guerra estava acabando, os dias de paz estavam iniciando, mas, assim, tudo de maneira muito falsa, porque já estava declarado ali que aqueles que estavam sofrendo as punições, um dia iam querer se vingar. E é por isso que surge a Segunda Guerra Mundial, né? É por isso que surge o Hitler, da maneira que surgiu, com o apoio da população, né? Quando a gente estiver estudando a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver tudo isso, né? Então, nessa história de paz punitiva, nós temos um documento que foi elaborado, né? Isso, deixou a Alemanha com sede de vingança, né? Qual é o nome do documento que vem oficializar essa opção que eles adotaram de paz punitiva? O Tratado de Versalhes. Aí é aquela hora que a França está se vingando da Alemanha, né? Lembra? Lá daquela historinha no passado, né? Ela fez questão de dizer, pronto, vamos punir essa Alemanha, bora acabar com ela, né? E aí a Rússia também, a Inglaterra também apoia. E aí a França faz questão, né? E eu quero que esse documento seja escrito. Eu quero não, né? Ela fez tudo muito bonitinho. Eu sugiro que seja feito no Palácio de Versalhes. Aqui. Cadê o note? Ficou lá? Minha nossa senhora. Isso que dá manutenção e se funcionando, provavelmente o declarado não foi bom. Aí dá uma manutenção para isso. Vou ter que fazer uma vaquinha, vocês vão me ajudar. É que o Neto acabou de chegar contando o que aconteceu com o computador. Deixa eu ver aqui. Então, se eles não tivessem optado pela paz punitiva, talvez a Segunda Guerra não teria acontecido. Talvez não, com certeza. Nós temos artigo científico, tese de doutorado, comprovando isso. Eu acredito que uma guerra menor, né?
do que eu já li, a gente disse que não teria acontecido mais nenhuma, porque o trauma dessa Primeira Guerra Mundial foi muito grande, né? Porque, assim, até o lado que ganhou estava destruído, gente. Escola, creche, a economia é abalada. Tanto é que os Estados Unidos vai se aproveitar demais disso daí para a Segunda Guerra Mundial, né? Porque, assim, gente, os Estados Unidos entram na guerra, define a guerra, volta para casa, a casa está lá, de boa. Os Estados Unidos está tranquilo. Economicamente bem, né? Perdeu soldados? Perdeu, mas estão de boa, né? Estão com o bolso cheio. Régia, se você disse que um dos motivos para entrar na guerra foi o fato da questão econômica, a Tríplice Entente pagou suas dívidas com os Estados Unidos assim que acabou a guerra? Não. A dívida ficou rolando com juros e um dia eles pagaram, né? Quando esse dinheiro chegou, veio num momento ótimo para os Estados Unidos e veio com o acréscimo desse juro, ou seja, foi muito bom para os Estados Unidos, né? Inclusive, é uma das razões para lá na frente, na Guerra Fria, os Estados Unidos ter conseguido tantos adeptos ao capitalismo, naquela guerra lá de Guerra Fria, né? Capitalismo versus socialismo, que a gente vai... Vocês já viram, né? Acho que em geografia, e vão ver agora em história de novo. Agora não, daqui um tempozinho, daqui uns meses. Tá bom? Então, vamos lá. O tratado a maioria dos artigos são 2 tratados, né? O Tratado de Saint-Germain, que ele vai direto para o Império Austro-Húngaro, vai mais voltado para ele. A punição para o Império Austro-Húngaro qual foi, gente? Desmembramento, ou seja, voltar a ser Áustria e Hungria, tá bom? E o Tratado de Versalhes voltado para a Alemanha, né? Então, eles tiraram sua frota naval. A Inglaterra disse, eu quero ficar com os navios. Aí a França disse, com os navios e os aviões, né? A França disse, eu quero o território da Alsácia-Lorena. Teve ainda o armistício e Compiègne. Não estou conseguindo lembrar, não, Vitória, do que é. Fala um pouquinho aí para ver se eu lembro o que é. É porque ano passado o Lucas mandou pesquisar sobre o Tratado de Versalhes e eu vi que antes do tratado tinha sido assinado um armistício, que ele era justamente para manter a paz, então. Só que ele só foi suficiente. Enfim, no Tratado de Versalhes, a gente diz que Tia, você não está escutando assim, o povo, não, tia? Tudo que podiam fazer para... Pronto, quando está no Tratado de Versalhes, eles riram assim um para o outro, né? Brincando aqui, fazendo uma ideia do que aconteceu. Riram um para o outro e pensaram assim, rapaz, como é que eu posso dizer? Nós destruímos ela. Não é possível que essa Alemanha ressurja de novo. E aí, como é que fala? Oi, quem é que tá me perguntando aí? Não tô escutando ninguém, não. Tá dando pra escutar, não, tia? Gente de Deus, não tô ouvindo, não. A Vitória tá falando, né? Por isso que eu tô achando assim um silêncio. Eu não escuto ninguém falar nada. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Oh, meu Deus. Peraí, Vitória. Eu mexi naquela hora que tava dando aquele barulho no notebook, né? A bichinha tá... Vale porra, não sei botar aqui, não. Não tô ouvindo ninguém, olha. Oh, meu Deus do céu. E agora, tá ouvindo, tia? Ô, judiação, gente. Não tá não. É por isso que eu tava achando assim, muito... Eu sei que vocês não falam muito, né?
Mas assim, um silêncio ensurdecedor. Só eu falando, né? Eu tô tentando, mas só que não tá dando certo. Áudio desativado. Não tá dando certo, não. Não sei fazer, não. Eu só sei acessar do notebook. Já fui em telefone, já fui em alto-falante. Alguém fala aí, de repente eu tô... Agora deu certo, eu nem sei. Agora E agora foi? Todo mundo falando e eu nem tava escutando a bichinha. Deu certo agora? Gente de Deus, que dia, hein? Que dia é hoje? 20? Ai, meu Deus. Começou bem, né? Acabando com o meu notebook. 2020, né? Só acontece desgraça. Aí o dia 20. Eu fiz uma pergunta com o microfone desligado. Gente, agora, hein? Esse monte de... E aí, Raíssa, tu quer repetir? Quero. Pois fala. Assim, eu vi que o armistício de Camp Egg ele foi assinado antes do Tratado de Versalhes, porque o objetivo dele era pôr um fim definitivo na guerra. No entanto, ele só acabou com os conflitos na frente ocidental e o restante continuou em guerra. Aí foi necessário fazer o Tratado de Versalhes. Uhum. Sei. No caso aí você está falando, esse armistício, ele seria o primeiro passo, né? E apenas com o Tratado de Versalhes é que oficialmente a gente teve o final dela, né? Foi, exatamente. Uhum. E vocês, então, a partir disso que eu falei sobre a paz punitiva, um dos motivos para que o Tratado de Compiègne não tenha sido levado a sério foi justamente porque o que difere ele do Tratado de Versalhes? Alguém sabe, se quer chutar aí? Justamente porque o de Compiègne, ele não destruía a Alemanha, né? E eles queriam muito deixar a Alemanha no chinelo mesmo, assim. Eles queriam desestabilizar ela todinha, porque desestabilizando ela conseguiram o que eles queriam. E com o Tratado de Compiègne, ele não teria... Esse objetivo não estava sendo atingido, né? Ok? Deixa eu ver mais aqui. As consequências da guerra, né? Milhares de famílias incompletas. Os Estados Unidos se tornou o país mais rico do mundo. A gente já viu, entendeu por quê, né? Estão me ouvindo? As mulheres... Pronto. As mulheres, elas conquistaram um espaço na sociedade, né? Como a gente também já tinha falado. A economia da Europa está abalada, né? Por isso que a gente diz assim, que a gente não pode achar que, como a Tríplice Entente ganhou, a França, a Rússia e a Inglaterra estavam bem. Inclusive, o próximo conteúdo é justamente Revolução Russa, que se dá a partir de uma crise dentro da Rússia, né? Só quem ganhou na guerra foi os Estados Unidos, com certeza. Gente, eu acabei agora de lembrar uma coisa que eu não falei, né? Eu falei só assim, a Itália mudou de lado, os Estados Unidos entrou na guerra e esqueci um detalhe. Mas aí na aula que vem eu ia falar e ia dar certo, né? Mas aí já adianta aqui, já que eu lembrei agora. E a Rússia saiu da guerra, né? Ó, a gente tem a Itália mudando de lado, os Estados Unidos entrando na guerra e a Rússia saindo da guerra, né? Em 1917, o ano que os Estados Unidos estão entrando na guerra, a Rússia está saindo da guerra porque lá está acontecendo a Revolução Russa, devido a crises, inclusive econômica, que a Rússia está passando, né? Que é o nosso próximo conteúdo que nós vamos estudar, tá bom? Tia. Então, assim, além do Brasil, alguém mais saiu ganhando nessa guerra? Régia. Oi.
Tipo assim, na verdade, se fosse parar pra pensar, não é que, tipo, quem ganhou, quem perdeu, mas quem saiu menos fragilizado, né? Nesse Isso. caso. E, tipo Sim. assim, a Rússia saiu da guerra, mas não sei se foi coincidência, já planejado, já pensando que poderia vir uma coisa maior mais na frente e veio, né? E ela já estava preparada belicamente para isso e também, digamos, psicologicamente não, estrategicamente. Uhum, certeza. Gente, a outra coisa gente que saiu ganhando é para a mulher. As mulheres, depois da Primeira Guerra, não quiseram mais voltar para casa, não, né? Elas gostaram dessa questão de trabalhar fora, de conseguir um emprego, né? E aí as mulheres, depois da Primeira Guerra Mundial, a autonomia vai só crescendo, né? Que fique claro também que, no caso, né, no campo aí do feminismo, né, vai ter uma força muito grande nesse período aí, tá bom? Que mais? O Brasil também andou ganhando um pouquinho com isso, né? Porque a gente fabricou muita roupa para os soldados, forneceu algodão, né? A nossa indústria também deu uma alavanca, porque nós começamos a fabricar algumas coisinhas que a Europa parou de fabricar, mas precisava. Então, a Europa parou de fabricar, mas comprava da gente, né? Então, para o Brasil também foi bacana, assim, um pouquinho para a nossa economia. E uma coisa bacana também, né? A política de substituição de importações. O que é isso, né? Que tem aí no finalzinho do TD. Estou vendo aqui, lembrei agora de outra coisa. O Brasil estava muito acostumado, desde a época colonial, a comprar tudo vindo da Europa, né? Se a Europa parou de produzir, eles vão ser forçados, nós somos igual aquele menino sem vergonha, né? A mãe dele todo dia faz o sanduíche para ele comer. Se ela não fizer, ele morre de fome, né? Só que aí, depois de uns 3 dias de fome assim grande, ele vai começar a fazer o sanduíche dele para ele não morrer. Foi o que o Brasil passou, né? A gente estava sempre acostumado a comprar, mesmo que pouco, mas comprava. E aí, como a Europa estava lá em guerra, estava se destruindo, estava todo mundo em conflito, ela parou de produzir algumas coisas que nós fomos forçados a começar a produzir essas coisas. Por isso que o nome do protocolozinho aí é assim, política, né, que é a ação, para substituir as importações. Ou seja, se não está dando mais para importar, se não está dando mais para trazer esses produtos da Europa para cá, o que o Brasil vai fazer? Vai produzir essas coisas. Né? Então, a gente meio que criou vergonha na cara e foi produzir coisas simples que dava para fazer no Brasil e que a gente não fazia porque era mais cômodo e mais prático comprar já vindo da Europa, né? Então, também deu um empurrãozinho na nossa economia, também por esse motivo aí, né? E, tia, com a Europa todinha, digamos assim, quase toda em guerra, também não teve mais essa preocupação de pagar imposto, né? Porque estava todo mundo ocupado com outros assuntos. Uhum, também tem isso. E é só. Conseguimos. Gente, tem alguma pergunta sobre alguma parte ou sobre esse final? O que vocês têm para dizer aí? Alguma coisa? Pronto. Aí só lembrar, Regi, tem atividade é aquela mesma da semana passada, né? Postar a foto da aula ou a foto das anotações da aula no Classroom. Só que no caso hoje, como eu tô com esse problema aí do computador e que se Deus quiser vai dar para resolver, né? O rapaz lá vai dar o jeito dele, porque Deus é bom. Aí eu vou abrir essa atividade com atraso. No caso, nem adianta vocês irem agora tentar já postar a foto, né, dessas anotações, porque não vai ter nada lá ainda, viu? Aí eu comunico a vocês, assim que eu conseguir, eu comunico a vocês para vocês fazerem isso, tá bom? A gente tem, no caso aí, 15 minutinhos, entre aspas, sobrando, né? Mas a gente já finalizou aqui, tá tudo tranquilo, tá de boa.
O meu objetivo é semana que vem a gente ver Revolução Russa inteira de uma vez só. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar, tá bom? Ai. São 2 aulas, né? Eu acho que dá certo, tá bom? Cuidado, mulher. É só poeirinha, não é corona, não. Gente, pois vamos fazer assim. Deixem a turma de vocês no chat, tá bom? Conte, Enfer ou Finanças, né? Só uma abreviaçãozinha para me registrar a frequência aqui rapidinho, tá bom? Aí já pode sair da sala. Um beijão e tchau.